No silêncio profundo do cosmos, onde a luz de estrelas distantes viaja por eras para alcançar nossos olhos, existe uma tapeçaria de complexidade inimaginável. Desde que erguemos o olhar para o céu noturno, temos buscado padrões, histórias e um senso de lugar em meio à vastidão cintilante. Nós conectamos os pontos de luz, criando constelações, heróis e mitos que refletem nossas próprias esperanças e medos. Vemos o universo como um lugar preenchido, uma metrópole cósmica de sóis incandescentes, planetas misteriosos, nebulosas que são berçários de novas estrelas e galáxias que giram como redemoinhos majestosos de matéria e energia. Nossa ciência moderna reforçou essa visão. Com telescópios cada vez mais poderosos, mapeamos o que chamamos de teia cósmica, uma estrutura filamentar colossal que permeia todo o espaço observável. Imagine uma rede tridimensional, tecida com os fios mais preciosos. Esses fios são feitos de gás, poeira e matéria escura, e ao longo deles, como pérolas luminosas, encontram-se as galáxias e seus aglomerados. Nossa própria Via Láctea é apenas uma dessas pérolas, em um fio que pertence a um superaglomerado ainda maior. O universo, nesta concepção, é uma estrutura interconectada, vibrante de vida e potencial, onde a matéria se agrupa por influência da gravidade, formando ilhas de complexidade gloriosa. Mas esta história, a história de um cosmos preenchido, tem um lado sombrio, um contraponto tão vasto e profundo que desafia nossa compreensão da própria estrutura da realidade. Pois entre os fios luminosos desta teia cósmica existem vãos, espaços de aparente nada. E em uma região do céu, na direção da constelação do Boieiro, o pastor de rebanhos celestes, astrônomos, encontraram algo que abalou os alicerces de nossa cosmologia. Eles descobriram um lugar onde a teia cósmica parece ter se rompido. Um abismo de proporções tão monumentais que todos os outros vãos parecem insignificantes em comparação. É uma chaga no tecido do universo, uma ausência que fala mais alto do que qualquer concentração de estrelas. Este lugar é conhecido como o vazio de Bootes, o grande nada, o maior, mais profundo e mais misterioso vazio que já observamos. Uma região de escuridão quase absoluta, tão colossalmente grande que a mente humana luta para sequer começar a visualizar sua escala. Nossa jornada hoje nos levará para o coração deste silêncio cósmico. Exploraremos como ele foi descoberto, o que a ciência acredita ter dado origem a essa anomalia descomunal, e o que sua existência nos diz sobre a natureza do universo, seu passado e seu futuro solitário. Prepare-se para confrontar o nada em sua forma mais pura e avassaladora. A história da descoberta do vazio de Bootes começa nos anos 70, uma era de otimismo na astronomia. Novas tecnologias permitiam aos cientistas olhar mais longe e com mais clareza do que nunca. Uma das ferramentas mais revolucionárias era a espectroscopia, a arte de decompor a luz de um objeto celeste em seu arco-íris de cores. Dentro desse espectro, os astrônomos podem ver linhas escuras ou brilhantes, as impressões digitais químicas dos elementos presentes em uma estrela ou galáxia. Mas mais importante, eles podem medir o desvio para o vermelho, ou redshift. Em um universo em expansão, quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela se afasta de nós. Esse movimento estica as ondas de luz que ela emite, deslocando-as para a extremidade vermelha do espectro. Medir o redshift de uma galáxia é, portanto, medir sua distância. É como ouvir a sirene de uma ambulância. O tom fica mais grave à medida que ela se afasta. A luz faz o mesmo, tornando-se mais vermelha.
Em 1981, uma equipe de astrônomos liderada por Robert Kirshner, junto com Augustus Oemler, Jr., e Paul Schechter e Stephen Schechtman, estava conduzindo um levantamento de redshifts em uma pequena fatia do céu, na direção da constelação de Bootes. Seu objetivo era modesto: mapear a distribuição tridimensional das galáxias para entender melhor a estrutura em grande escala do universo. Eles apontavam seus telescópios, coletavam a luz tênue de galáxias distantes, analisavam os espectros e, uma a uma, calculavam suas distâncias. O trabalho era meticuloso, lento e exigia uma paciência extraordinária. Eles esperavam encontrar o que todos os modelos cosmológicos previam: uma distribuição relativamente uniforme de galáxias, talvez com alguns aglomerados aqui e ali, como cidades espalhadas por uma paisagem cósmica. Mas à medida que os dados se acumulavam, um padrão bizarro começou a emergir. Um padrão definido pela ausência. Em uma vasta região do espaço, simplesmente não havia galáxias. No início, eles pensaram que poderia ser um erro no equipamento. Talvez uma falha nos detectores, um problema com o software, ou simplesmente uma anomalia estatística. Eles verificaram e recalibraram seus instrumentos. Eles refizeram as observações, noite após noite, no ar rarefeito dos observatórios, no topo das montanhas. A anomalia persistia. Era como se estivessem perfurando um túnel através de uma montanha e, de repente, encontrassem uma caverna gigantesca e inesperada. A uma distância de cerca de 700 milhões de anos-luz da Terra, o universo parecia ter se esvaziado. Os dados eram claros e perturbadores. Havia uma bolha esférica no cosmos, uma lacuna monumental, onde as galáxias que deveriam estar lá, de acordo com todas as probabilidades, simplesmente não estavam. A equipe ficou atônita. Kirshner mais tarde comentaria que, ao perceber a escala do que haviam encontrado, ele pensou: se isso for verdade, então sou o Colombo de nada. A publicação de suas descobertas em 1981, intitulada Um vazio de 1 milhão de megaparsecs cúbicos em Bootes, foi recebida com uma mistura de fascínio e ceticismo pela comunidade científica. A escala do que eles alegavam era simplesmente estonteante. Estudos subsequentes, realizados por outras equipes com instrumentos ainda mais sensíveis, não apenas confirmaram a existência do vazio, mas revelaram que ele era ainda maior do que se pensava inicialmente. Hoje, sabemos que o vazio de Bootes tem um diâmetro de aproximadamente 330 milhões de anos-luz. Este número é tão absurdamente grande que desafia qualquer analogia terrena. Vamos tentar, mesmo assim, contextualizar essa imensidão. Nossa galáxia, a Via Láctea, é uma estrutura vasta, com cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, levaria 100 mil anos para cruzá-la de uma ponta a outra. Dentro do vazio de Bootes, você poderia alinhar 300 galáxias do tamanho da Via Láctea, uma atrás da outra, e ainda sobraria espaço. Vamos usar outra metáfora. Imagine que a Via Láctea, com suas 200 a 400 bilhões de estrelas, seja reduzida ao tamanho de um único grão de areia. Nessa escala, a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, estaria a cerca de 5 centímetros de distância. O nosso grupo local de galáxias seria um pequeno punhado de areia. O superaglomerado de Virgem, do qual fazemos parte, seria uma praia. Nessa mesma escala, o vazio de Bootes seria uma esfera com mais de 5 quilômetros de diâmetro. Uma esfera de vazio quase absoluto, onde, em vez de praias e dunas de areia, você encontraria apenas 1 ou 2 grãos solitários
a cada centenas de metros. Originalmente, os cálculos sugeriam que uma região desse tamanho deveria conter cerca de 10.000 galáxias. Observações iniciais encontraram apenas 8. Com o tempo e com tecnologia mais avançada, esse número aumentou. Até hoje, astrônomos identificaram cerca de 60 galáxias espalhadas pelo deserto desolado do Vazio de Botes. 60 galáxias, onde deveriam existir milhares. É como olhar para um mapa do Brasil à noite a partir do espaço e, em vez de ver as luzes de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, encontrar apenas uma vasta escuridão, com uma única lâmpada acesa, onde deveria estar cada uma dessas metrópoles. A questão que imediatamente surge é: como algo assim pode existir? Como uma porção tão gigantesca do universo se tornou tão desprovida de matéria? A resposta nos leva de volta aos primeiros instantes após o Big Bang. No universo primordial, menos de um segundo após seu nascimento, o cosmos era uma sopa incrivelmente quente e densa de partículas elementares. Essa sopa não era perfeitamente homogênea. Graças aos princípios da mecânica quântica, havia minúsculas flutuações de densidade, flutuações aleatórias em uma escala subatômica. Algumas regiões eram infinitesimalmente mais densas do que outras. Normalmente, essas pequenas diferenças teriam se anulado, mas o universo primitivo passou por um período de expansão exponencial, conhecido como inflação cósmica. Em uma fração de segundo, o universo se expandiu por um fator de pelo menos 10 elevado à potência de 26. Essa expansão violenta pegou aquelas minúsculas flutuações quânticas e as esticou a proporções astronômicas. As regiões que eram ligeiramente mais densas se tornaram as sementes para toda a estrutura que vemos hoje. A gravidade, agindo ao longo de bilhões de anos, fez seu trabalho. Essas áreas de maior densidade começaram a atrair mais e mais matéria. Gás, poeira e matéria escura foram puxados para esses centros gravitacionais, como água escorrendo para os pontos mais baixos de uma paisagem. Com o tempo, essa matéria se aglutinou para formar as primeiras estrelas, depois as primeiras galáxias e, finalmente, os superaglomerados de galáxias que formam os filamentos da teia cósmica. Mas este processo de acumulação tem uma consequência inevitável. Se a matéria está sendo puxada para os filamentos, ela deve estar sendo retirada de outras regiões. As áreas que começaram como ligeiramente menos densas sofreram o efeito oposto. Com menos matéria para exercer atração gravitacional, elas não apenas falharam em atrair mais material, como também perderam o pouco que tinham para seus vizinhos mais massivos. Enquanto os filamentos cresciam e se tornavam mais ricos, os espaços entre eles se tornavam cada vez mais vazios. Pense em fazer um pão de passas. Você mistura as passas, que representam a matéria, na massa, que representa o espaço-tempo. No início, as passas estão distribuídas de forma mais ou menos uniforme. Mas ao colocar o pão no forno, a massa começa a crescer e a se expandir. As passas são puxadas junto com a massa, mas a gravidade mútua entre elas as faz se aglomerar um pouco. Enquanto isso, as bolhas de ar na massa, as regiões com menos matéria, também se expandem, e de forma ainda mais dramática. No final, você tem um pão onde as passas estão concentradas em certos locais, separadas por grandes bolsões de pão fofo e aerado. Os vazios cósmicos, como o de Botes, são como essas bolhas de ar na massa do universo. O vazio de Botes, no entanto, é uma bolha de ar de tamanho extremo. Os modelos de formação de estruturas geralmente não previam vazios tão grandes. A teoria mais aceita
é que o vazio de Bootes não é o resultado de uma única região de subdensidade primordial, mas sim da fusão de vários vazios menores ao longo da história cósmica. Imagine várias bolhas de sabão flutuando juntas. À medida que se tocam, suas paredes se fundem, criando uma bolha maior. Ao longo de bilhões de anos, vazios menores no universo podem ter se fundido de maneira semelhante, varrendo a matéria para suas bordas e criando uma única e gigantesca região de vácuo, o supervazio que vemos hoje. Esta explicação, embora plausível, ainda deixa os cosmólogos com um certo desconforto. A existência de uma estrutura tão extrema como o vazio de Bootes sugere que talvez ainda não compreendamos completamente os detalhes da evolução cósmica ou a natureza das flutuações primordiais. Ele permanece como um ponto de dados anômalo, um gigante silencioso que nos lembra dos limites do nosso conhecimento. Mas o que significa realmente estar dentro de um desses vazios? O que veria um observador hipotético em uma das 60 galáxias esparsas que habitam o grande nada? A experiência seria profundamente diferente da nossa. Nós vivemos em uma área relativamente densa do universo. Em uma noite clara, longe da poluição luminosa das cidades, podemos ver a faixa brilhante da nossa própria galáxia, a Via Láctea, esticando-se pelo céu. Com um pequeno telescópio, podemos observar a galáxia de Andrômeda, uma mancha difusa de luz que é, na verdade, uma cidade estelar com 1 trilhão de sóis. Nosso céu noturno é rico, preenchido, um lembrete constante de que não estamos sozinhos, que somos parte de uma vizinhança cósmica vibrante. Agora, imagine-se em um planeta orbitando uma estrela na galáxia IS. O 444-46, uma das ilhas solitárias no coração do vazio de Bootes. Ao olhar para o céu noturno, você veria as estrelas da sua própria galáxia, um espetáculo sem dúvida magnífico. Mas além delas, o negrume seria quase total. Não haveria a faixa da Via Láctea. Não haveria galáxias vizinhas visíveis a olho nu, nem mesmo com pequenos telescópios. O espaço intergaláctico, para esse observador, seria uma escuridão opressiva e interminável. Para ver outra galáxia, seria necessário um telescópio extremamente poderoso, apontado para um ponto preciso no céu, para capturar a luz fantasmagórica de um vizinho a dezenas ou centenas de milhões de anos-luz de distância. A sensação de isolamento seria absoluta. Civilizações que surgissem em tais galáxias poderiam desenvolver a ciência e a filosofia por milênios, sem nunca perceber que existem outras ilhas de estrelas no universo. O conceito de um cosmos repleto de galáxias poderia permanecer para sempre no campo da especulação mística, sem qualquer evidência observacional para apoiá-lo. O próprio desenvolvimento da cosmologia seria radicalmente diferente. Foi a observação de Edwin Hubble do redshift de galáxias próximas que nos levou à revolucionária descoberta de que o universo está em expansão. Um astrônomo no vazio de Bootes não teria essas galáxias próximas para estudar. Ele poderia concluir que sua galáxia era o único universo que existia, um oásis solitário em um deserto infinito e eterno. Esta reflexão nos leva a questões filosóficas profundas sobre o nosso próprio lugar no cosmos. A nossa existência e a nossa capacidade de compreender o universo pode ser um produto direto da nossa localização. Vivemos em um subúrbio cósmico, nem no centro superlotado de um aglomerado de galáxias, nem no isolamento profundo de um vazio. Essa posição privilegiada nos deu uma visão clara, tanto da estrutura local quanto da vastidão global.
É uma manifestação do que é conhecido como o princípio antrópico. As condições que observamos no universo devem ser compatíveis com a nossa própria existência como observadores. Talvez a vida inteligente só possa surgir, ou pelo menos, só possa se tornar ciente da verdadeira natureza do cosmos em regiões como a nossa. O vazio de Bootes não é apenas um fenômeno astronômico. É um espelho que reflete nossa própria contingência cósmica. Ele nos mostra o que o universo poderia ter sido para nós e o que ele realmente é para vastas porções de si mesmo, vazio, escuro e silencioso. Além das implicações filosóficas, os vazios cósmicos desempenham um papel fundamental e ativo na evolução do universo. Eles não são simplesmente lacunas passivas, eles são os motores da aceleração cósmica. Em 1998, a astronomia foi novamente abalada por uma descoberta chocante. A expansão do universo não está desacelerando, como se esperava devido à atração gravitacional da matéria. Pelo contrário, está acelerando. Algo está empurrando o universo para fora, uma força repulsiva que age em escalas cósmicas. Os cientistas chamaram essa força misteriosa de energia escura. Acreditamos que a energia escura é uma propriedade do próprio espaço-tempo. Onde há mais espaço, há mais energia escura. Isso significa que os vazios, sendo as regiões com a menor densidade de matéria, são os locais onde a energia escura domina completamente. Dentro dos filamentos e aglomerados, a gravidade da matéria, tanto a comum quanto a escura, ainda é a força dominante, mantendo as galáxias unidas. Mas nos vastos domínios dos vazios, como o de Bootes, a gravidade é fraca demais para conter a pressão externa da energia escura. Consequentemente, são esses vazios que estão se expandindo mais rapidamente, empurrando os filamentos de galáxias para longe uns dos outros a uma taxa cada vez maior. O vazio de Bootes não é apenas um vazio, é um oceano de energia escura em expansão, um motor que impulsiona o destino final do nosso universo. Sua existência e seu tamanho nos dão um vislumbre do futuro. Se a energia escura continuar a dominar, o futuro do cosmos será solitário. A expansão acelerada acabará por empurrar todas as galáxias que não estão gravitacionalmente ligadas a nós, para além do nosso horizonte cosmológico. Isso significa que sua luz nunca mais poderá nos alcançar. Elas desaparecerão de vista, uma a uma. Em um futuro muito distante, um observador na nossa galáxia, que a essa altura terá se fundido com Andrômeda para formar a Milcomeda, olhará para o céu noturno e verá apenas as estrelas da sua própria galáxia-ilha. Todo o resto do universo terá se expandido para a invisibilidade. O universo observável, para esse futuro astrônomo, será apenas a sua própria galáxia, cercada por um vazio infinito. Em essência, o universo inteiro se tornará um vazio de Bootes. A condição que hoje vemos como uma anomalia bizarra se tornará a norma. O grande nada não é apenas um lugar, é um destino. É um prenúncio do isolamento inevitável que aguarda toda a matéria no cosmos. Esta perspectiva é ao mesmo tempo assustadora e profundamente humbling. Ela nos diz que vivemos em uma era especial na história do universo. Uma época de ouro cosmológica, onde o céu ainda está repleto de informações sobre nossas origens e sobre a estrutura do todo. Temos a sorte de poder olhar para fora e ver os ecos do Big Bang, a tapeçaria da teia cósmica e a luz de bilhões de outras galáxias. Nossos descendentes distantes podem não ter esse privilégio. Eles podem estar presos em sua ilha de estrelas, sem nunca saberem da grandiosa história de qual fazem parte. Isso confere à nossa busca por conhecimento
aqui e agora, um senso de urgência e preciosidade. Somos os guardiões da memória do universo. A investigação sobre o vazio de Bootes e outras estruturas semelhantes continua a ser uma fronteira ativa da cosmologia. Novos levantamentos, como o Dark Energy Survey e o futuro Legacy Survey of Space and Time, do Observatório Vera-C. Rubin, estão mapeando o universo com uma precisão sem precedentes. Eles estão descobrindo mais vazios, mapeando suas formas e distribuições, e usando-os como laboratórios naturais para estudar a energia escura. Cada novo vazio descoberto é uma peça no quebra-cabeça. Ao estudar a estatística dos vazios, quantos existem de cada tamanho, os cientistas podem testar e refinar seus modelos do universo. Se encontrarmos muito mais supervazios, como o de Bootes, do que o esperado, isso pode indicar que há algo fundamentalmente errado com o nosso modelo padrão da cosmologia. Talvez a natureza da matéria escura seja diferente do que pensamos. Talvez a gravidade se comporte de maneira estranha em escalas muito grandes. Ou talvez a própria energia escura não seja uma constante, mas algo que muda com o tempo. O vazio de Bootes, em seu silêncio, nos força a fazer essas perguntas. Sua existência desafia nossas suposições e nos empurra para explorar novas e radicais ideias sobre a natureza da realidade. Ele representa o poder da ausência. Em nossa vida cotidiana, tendemos a nos concentrar no que está presente: os objetos, as pessoas, os sons. Mas muitas vezes é o espaço entre as coisas, o silêncio entre as notas, o vazio em uma tela, que dá forma e significado ao todo. O universo opera da mesma maneira. As galáxias e estrelas são belas e fascinantes, mas são os vazios que definem a arquitetura do cosmos. Eles são o esqueleto escuro sobre o qual a tapeçaria luminosa da matéria é tecida. Ignorá-los é ignorar metade da história. Nossa jornada nos levou das antigas constelações míticas aos confins do universo observável, das menores flutuações quânticas ao destino final do cosmos. E no centro de tudo, encontramos um lugar definido, não pelo que ele contém, mas pelo que lhe falta. O vazio de Bootes é um monumento ao poder da gravidade e da expansão. É um laboratório para estudar a força mais misteriosa da natureza, a energia escura. É um espelho filosófico que reflete nossa própria posição afortunada e contingente no universo. E é uma janela para um futuro frio e solitário. Da próxima vez que você olhar para o céu noturno, para a constelação do boieiro, o pastor celeste, lembre-se do que está escondido por trás daquelas estrelas familiares. Lembre-se de que sua visão está atravessando a borda de um abismo de 330 milhões de anos-luz de escuridão quase impenetrável. Um lugar onde centenas de milhões de anos-luz de espaço contém menos galáxias do que um pequeno canto do nosso próprio superaglomerado. É um pensamento que pode nos fazer sentir pequenos e insignificantes, mas também pode nos encher de admiração. Admiração pela escala e pela estranheza do universo. Admiração pela tenacidade da ciência que nos permite perscrutar esses abismos e começar a entendê-los. E, acima de tudo, admiração pela preciosidade da nossa própria existência. Vivemos em uma ilha de luz, em um oceano de escuridão crescente. O vazio de Bootes é o lembrete mais profundo e dramático de que nosso lar cósmico, esta teia de galáxias que cintila com a promessa de inúmeros mundos e possibilidades, não é a regra. É a exceção. Uma exceção gloriosa, complexa e infinitamente valiosa,
flutuando à beira do maior nada.